Boa noite, caros alunos. Eu vou passar o conteúdo, fazer uma revisão um pouco daquilo que nós tivemos sobre o que é biofísica, os tipos de radiação e dar algumas noções, de algumas causas biológicas, que seria quais são os efeitos biológicos. Vamos dar o conceito de biofísica. A biofísica é uma área de pesquisa interdisciplinar em rápido desenvolvimento que combina conceito de física, química, engenharia, matemática e biologia. Sendo aplicada a radiologia, teremos noções de física, química e biologia. Por isso nós estamos com tipos de radiação. O que essa radiação pode nos provocar? Nos provocar também, é a questão da saúde, ao ser humano. Então, os tipos de radiação é a alfa, beta e a gama. Então, como seria o processo? O processo de transmissão. A alfa, ela brinda até o papel, quer dizer, ela bate até o papel. Então, ela vai à camada do papel. A beta, ela ultrapassa o papel e é brindada no plástico. A gama, ela vai, além do papel e vai, se for na questão do corpo humano, ela pega o corpo humano, ultrapassa o corpo humano e vai o aço e até o chumbo. Então, assim, a gente vê que essas ondas, esses tipos de radiação, eles provocam esses tipos, que atinge também diretamente ao ser humano, embora nós estamos diretamente entediados por radiações, com o celular, com o telefone, ou com o celular, com o notebook, com a televisão, os raios solares, que são questões naturais. Então, vamos mais adiante e a gente vai ver. Então, a radiação alfa é derivada do elemento hélio, sendo produzida principalmente no decaimento de elementos como urânio, rádio, plutônio e tório. Tem alcance pequeno e velocidade relativamente baixa, podendo ser facilmente brindadas, por exemplo, com uma simples folha de papel. Então, chegou no papel, parou, a alfa. A radiação beta constitui-se por elétrons emitidos através do núcleo estável de um átomo e perde energia ao passar por um meio material ionizando. Assim, os átomos localizados em uma trajetória têm alta velocidade e podem ser blindadas com o alumínio ou plástico. Então, chegando no alumínio e no plástico, a beta, ela para, E a gama? A radiação gama trata-se de uma onda eletromagnética de alta frequência que se propaga à velocidade da luz com alto poder de penetração e é produzida por elementos radioativos em processos subatômicos e fenômenos astrofísicos. Ao atravessar uma substância, a radiação gama, ela penetra na matéria mais profundamente do que os tipos de alfa e beta e se choca com suas moléculas, podendo causar danos ao núcleo das células. Então, como ela se choca com as moléculas, do ser humano, a questão molecular, ela vai criar danos e até fazer mutações nas células. Então, a gente sabe que o raio-x é utilizado, para a questão da gente tirar, que é isso que nós estamos estudando, a radiologia, vocês como fazer a profissão de radiologistas, na radiologia. Então, o raio-x, também chamado de raio-x, é um eletromagnético. Então, se há uma penetração, da gama, de um raio de ondas,
saiba que o raio-x é eletromagnético, né, que pode ser prejudicial também ao corpo. Tem um comprimento pequeno, com característica física de poder de penetração semelhante às dos raios gama. Mas, quer dizer, ele não é o raio gama, mas ele tem o mesmo poder do raio gama, de penetração. Mas diferindo destes por se formarem fora e não dentro do núcleo átomo. São amplamente usados na área de saúde para a realização de exames médicos, de diagnóstico por imagem. Assim como os raios gama podem ser blindados com o uso de chumbo, nêutrons são partículas elementares eletricamente neutras, daí o seu nome, porém capazes de transferir energia indiretamente para outras partículas, produzindo ionização. A radiação de nêutron propaga-se por grande distanciamento até atingir, penetrar e interagir fisicamente com o núcleo dos átomos e pode ser blindada com água, concreto, parafina e outros materiais ricos em hidrogênio. Então, esse aqui, né, quando tem uma neutralização, aí quando chega, né, a água, quando quer dizer, pode ser blindada com água. Então, ele barra, se tiver uma água, eles barram. Se tiver um concreto, eles barram. Se tiver a parafina, outros materiais ricos e com o hidrogênio. Transmissão ao corpo humano. A gente sabe que o raio alfa, ele vai até a pele, né, provocando aí, vem a questão natural, pode provocar queimaduras, né, e tudo, vai até a pele. O beta e o gama, o beta já penetra mais, e o gama, como a gente já viu, já vai além, até as nossas células. Então, depois se vai até as nossas células, é lógico que vai os órgãos internos do nosso corpo, né? E se for uma mulher grávida, se tiver um feto, né, se vai também atingir o feto. E aí pode também modificar o DNA da criança, né? Então, assim, a fita de DNA da criança, por mutações, né, trazendo problemas de mutações da célula e trazer alguma anomalia. Então, o eletromagnetismo, nós vamos ter uma aula sobre só isso, né, que é só uma noção geral, é uma radiação em forma de energia que é enviada através de partículas de alta velocidade e ondas magnéticas. As radiações ionizantes são definidas com energia suficientemente alta para deslocar os elétrons, que penetram profundamente nas células e os órgãos do corpo. Era o que a gente estava dizendo, né? Eles penetram. Então, é como se fala, eletromagnetismo e magnetismo, eles vão entrar de todas as formas. E além disso, nós estamos, né, bombeados por isso. A televisão, o computador, o celular, né? Eu estava pensando aqui, né? Eu estava dando aula num grupo de jovens, né, de ensino médio, e eu vi as meninas colocando, né, o celular entre a calcinha e entre a roupa, né, a calça do escolar. Imagina o tanto de magnetismo que pode causar e transformar essas células desses adolescentes e jovens, né? Então, os efeitos biológicos. Com grandes doses de radiação ionizante, pode causar doença aguda, reduzindo a produção de células sanguíneas e danificando o trato digestivo. Uma dose muito grande de radiação ionizante também pode danificar o coração e os vasos sanguíneos, o sistema cardiovascular, o cérebro e a pele. A radiação ionizante pode aumentar o risco de câncer. Então, que nós também temos as ionizantes e não ionizantes, né? Tem dois grupos. E a ionizante é aquela que pode aumentar o risco de câncer. A exposição de espermatozoide, o óvulo e a radiação traz um pequeno aumento do risco de defeitos genéticos nos descendentes. Era aquela questão que eu vejo que o pessoal usa
o celular dentro das calças, no corpo, e não sabe que está prejudicando a própria saúde, o tanto de eletromagnéticos que está se passando para o corpo dessa pessoa e que pode criar defeitos na genética deles, né? Nos descendentes. Então, quais as fontes de radiação de fundo? Elas incluem radiação solar e cósmica do espaço. Então, nós já temos natural. Nós temos a radiação, o Sol é uma radiação natural. O cósmico, né, do espaço, né, o nosso espaço, as estrelas, a constelação, tudo isso é uma radiação, né? E temos também o elemento radioativo de ocorrência natural, que seria exatamente isso, né? Então, a radiação criada pelo homem, que seria as computadorizadas, a tomografia, os exames de cardiologia, né, que é usada na medicina nuclear, né, os raios lasers, tantas coisinhas assim que são utilizadas, que também provoca esse eletromagnetismo na gente. E que usa, claro, que se usado em grande dose, desde fazer, porque são materiais que são utilizados para a saúde, mas pode trazer danos à saúde, né? E o profissional que está ali diariamente levando esse eletromagnetismo, né? Ele precisa estar imune dessas coisas, ao mesmo tempo eles recebem. Por isso, né, aquela questão dos 15 anos da pessoa que faz radiologia, né? De quem trabalha na radiologia. Os efeitos prejudiciais da radiação, ou seja, a gravidade da reação dos tecidos, depende de vários fatores. A quantidade, a rapidez da dose, duração da exposição do corpo, a sensibilidade do tecido específico da radiação, a presença de anomalias genéticas que prejudiquem o reparo normal do DNA, né? Então, se você já tem isso, já é também um fator, né? A idade da pessoa na época da exposição, o estado geral da saúde da pessoa antes da exposição. E se a gente for ver o coronavírus, né, a gente sabe que o coronavírus ele tá aí. E que as pessoas recebem, eu posso ser assintomática e posso não ser assintomática. Então, eu posso causar mais danos para mim do que causar mais danos para a pessoa que é assintomática, porque sou de risco, né? Então, se eu tenho diabetes, é lógico que eu sou de risco, né? Se eu tenho problema de coração, eu sou de risco. Se eu tenho problema pulmonar, eu sou de risco, né? E assim também são as radiações, né? O organismo do ser humano não é o mesmo organismo, né? Então, depende de todo o contexto que aquele organismo cresceu, né? Depende, né? Qualquer remédio não vai servir para qualquer pessoa, porque depende do organismo da pessoa. Os médicos fazem isso, né? Então, quais sintomas? Geralmente, as doenças agudas por radiação ocorrem em pessoas em que todo o corpo foi exposto a dose muito elevada de radiação de uma só vez ou um curto período de tempo. Os médicos dividem a doença aguda por radiação em 3 grupos, consideram-se, de acordo com o principal sistema orgânico afetado, embora esses grupos se sobreponham. Aí você vai ver a síndrome hemapoética, né, que seria hematopoética. Afeta os tecidos que produzem células sanguíneas. A gente sabe que os tecidos hepáticos, que a gente precisa do sangue e que o sangue tem que estar sempre renovando, e se atinge, já vai prejudicar, vai causar anemia, né? E com certeza, os fundadores da radiologia, da questão do raio-x e desses que mexeram com esses materiais, morreram de leucemia exatamente porque faltou, né? Prejudicou, afetou os tecidos que produzem as células sanguíneas. Aí vem a síndrome vascular cerebral, afeta o cérebro e o sistema nervoso. A gente percebe que quando a gente está muito tempo no celular, começa um cansaço, um mal-estar, um enjoo, querendo vomitar. Então, só o magnetismo que está nos prejudicando, né? E se a gente não tem uma proteção, pior ainda.
Então, por isso que há o limite, né? E aí é o cuidado também com as crianças nesse sentido, porque a criança passa muito tempo no celular e não sabe o tipo de eletromagnetismo que eles estão recebendo. E causa problema no cérebro e no sistema nervoso, porque há tanta gente nervosa, tanta gente, né, não suportando tanta coisa. Então, tem que perceber isso. Geralmente, a doença aguda por radiação progride em 3 fases, né? Então, os sintomas são precoces, como o enjoo, perda de apetite, vômito, cansaço. E quando são recebidos em dose de radiação muito elevada, diarreia, que chama-se pródromo. E a gente sabe que o último até, né, sintomas de morte e até causar o câncer, né? Câncer muito perigoso, né, para a nossa saúde. Então, isso aqui foi uma noção, né, e um resumo daquilo que nós estudamos, né? Mas assim, é importante a gente começar a estudar, pesquisar, porque o professor ele não é tudo. O professor ele dá uma noção das coisas, né? E o aluno precisa estudar realmente. Então assim, eu vou dar uma atividade, né? E essa atividade é para vocês fazerem. Que a gente retomando as aulas, a gente vai retomar isso aqui, né? A gente vai retomar esse conteúdo, indo mais para frente, indo com mais alguma coisa, mais aprofundando, mas que vocês já podem ir estudando. Então, esse momento em casa, por causa do coronavírus, pode fazer um momento de estudo, 1 hora de estudo no que vocês estão fazendo. Vocês vão ser técnicos, são profissionais, vão ser um profissional na área. Então, primeiro, pesquise os tipos de doenças causadas pela radiação. Vocês vão pesquisar. Quais os isolantes para não receber níveis elevados de radiação? O segundo. O terceiro, quais as máquinas que transmitem mais radiação? Faça um slide com as doenças causadas pela radiação e quais os meios de cura. E quais os elementos químicos utilizados para o raio-x e outros exames que emitem magnetismo. Então, assim, essa atividade vocês podem fazer em casa e a gente retomando com fé em Deus, dia 4, né, que a gente vai, apesar que a gente não tem nenhuma noção de como está, de como vai ficar para lá, mas a gente tem que ir retomando, né? A vida é um risco e a gente tem que se arriscar no trabalho e em outras coisas, né? É um cuidado com a vida, mas ao mesmo tempo a gente precisa sobreviver, né? Precisa comer, né? Infelizmente, a gente não tem o suficiente para poder sobreviver. Por último, eu vou colocar um áudio, né? Que eu gravei aqui também, para vocês sentirem como o raio solar, né? Ele também prejudica. E que vai diretamente causa o câncer de pele. Que tem a substância, que é, né, a vitamina D, mas que em grande quantidade e muita elevação pode dar o câncer de pele, né? Então, a gente vai ver esse áudio, né? É uma reportagem, né, fazendo sobre essa coisa. E vocês vão, como é que se diz? Vão vendo isso, né? Vão sentindo pois, e também no fundo, né, vocês vão ver várias fontes. Eu vou mandar o slide, que eu preparei o slide para vocês, né? Mas depois vocês vão vendo isso, né? Vocês vão vendo essa questão e também as bibliografias que eu pesquisei, né? Tem muita coisa sobre isso e é interessante, né? Não é uma coisa que tem bastante monografias, síntese, né? Sites ligados a isso. Então, tem uma centena de coisas que vocês podem pesquisarem. Deixa eu colocar aqui o áudio. Aí vai ser o último e vocês façam bem, né, a atividade de vocês.
E aí a gente vai retomando, né? É só um contextozinho, mas já dá para vocês ir pesquisando, estudando, né? Escreva no caderno, isso vai ajudar muito, né? Ajudar na absorção. Não é chegou, colou, né? Pegou o texto, colou. Não, vamos ver o entendimento. Como é esse entendimento, né? E aí isso vai ajudar muito vocês. Tá sendo difícil aqui no áudio, mas a gente vai, tá já. Vamos ver se vai agora. Esse computador meu, ele é terrível. Infelizmente ele é muito lento. Boné, óculos escuro, protetor Escutamos, solar, né? sombra e Tentamos água escutar. fresca. Tudo que for possível para se proteger do sol é válido. A incidência dos raios ultravioleta aumenta a cada ano. Os chamados raios UV são de 3 tipos e estão presentes até nas lâmpadas fluorescentes. Quanto maior sua incidência, mais perigo oferece. Na região, o índice de raios UV atingiu quase o máximo, chegou a 13 nos últimos dias, podendo causar queimaduras na pele. Então, os raios ultravioleta, os raios UV, é uma radiação que chega até nós, na nossa pele, que nós vamos abordar, por partículas através de ondas nesse espaço, né? Então, ela chega principalmente pela luz solar, mas também nós temos radiação ultravioleta em máquinas de solda, elétrica, nós temos em câmaras de bronzeamento artificial e até as lâmpadas fluorescentes. O índice ultravioleta é uma medida que é feita por satélites. Eles pegam uma medida para ser feita numa determinada região, geralmente é 1 metro quadrado, é feita essa medida na hora do meio-dia solar, que é das 11h30 da manhã às 12h30, e esse número varia de 1 a 15. Tem uma divulgação nacional pelo Serviço de Meteorologia. Então, esse número é preocupante, porque a nossa região, às vezes, você escuta, tem o número 12, número 13, 14, porque o número a partir de 6, ele já pode levar uma queimadura na pele. E, obviamente, a um câncer de pele, porque a medida é feita de ultravioleta B, que é a radiação mais nociva para a pele humana. Sem a devida proteção, Na a B radiação aberta, né? solar pode causar danos irreversíveis à pele. Um estudo recente